Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer a resenha desse livro que se chama Por que os Homens Mentem e as Mulheres Choram, tá? É dos autores Alan e Bárbara Pisse, tá bom? Essa aqui é uma edição de bolsa, ou seja, uma edição do livro pequenininha, pra gente conseguir carregar em qualquer lugar e tal. Acho maravilhoso esses livrinhos pequenininhos, porque dá pra gente colocar na bolsa e ler no trânsito, sabe? Quando a gente tem aqueles minutinhos sem fazer nada, eu acho uma delícia, tá? Esse livro, gente, ele foi publicado pela editora Sextante. A primeira vez que esse livro foi publicado, né, foi em 2003, mas esse livro, né, ele foi traduzido e publicado aqui no Brasil em 2008. Por sinal, eu comprei esse livro em 2008 mesmo, né? Eu lembro que eu gostei muito desse livro, achei bem legal. E aí eu acabei emprestando para uma professora minha e ela nunca me devolveu. Eu fiquei muito triste. Eu sou a melhor do mundo em emprestar livros, e na época, né, do ensino médio, DVD para as pessoas nunca me devolviam. Aí eu parei de emprestar, parei de ser trouxa. Mas enfim, voltando. Comprei esse livro de novo? Não, mas dei sorte da minha mãe ter esse livro. Então eu pensei assim, nossa, é um livro que eu li há muitos anos, né? Bota aí mais de 10 anos que eu li e achei muito legal. Eu tenho que trazer para os queridos, né? Aproveitar que eu achei esse livro aqui em casa, vou reler. E aí, assim, é um livro muito interessante. Tanto o Alan quanto a Bárbara, eles são especialistas, assim. Eles fazem palestras motivacionais, livros, enfim. Tem até outros livros aqui, eu vou mostrar pra vocês na parte final, que mostra aqui outros títulos que eles escreveram juntos. Por que as mulheres pedem a opinião dos homens e depois dizem que eles estão errados? Por que os homens nunca encontram nada na geladeira ou no armário? Por que as mulheres se desesperam com o silêncio masculino? Por que os homens não devem mentir para as mulheres? Por que as mulheres em geral são mais fiéis? Por que os homens detestam críticas? Se você acha que sabe tudo sobre o sexo oposto ou gostaria de saber, então esse é o livro perfeito para você. Gente, eu acho esses livros muito divertidos, né? Eu li esse livro aqui, o Porque os Homens Mentem e as Mulheres Choram, e eu li também um livro que é Porque os Homens Não Querem Compromisso, algo assim, eu não lembro agora se é do mesmo autor ou não. Mas tem a mesma pegada, assim, de narrativa e tal. Gente, esse livro é tão divertido e tão legal, né? Ele é pequenininho que dá vontade de ler ele inteiro pra vocês. Mas pro vídeo não ficar longo, o que eu fiz? Eu fiz algumas marcações, como eu tenho feito, né? Tem essas ilustraçõezinhas bonitinhas. Aqui na parte do sumário vem o conteúdo do livro, ó, espécies iguais, mundos diferentes. Porque os homens nunca encontram nada ou dizem que não encontram. Trata-se de um jogo entre as mentes, falando e ouvindo, né? A arte da comunicação, noção de espaço, a arte de decifrar mapas, né? Estacionar carros, pensamentos, atitudes, emoções e outros campos minados, homens e mulheres de sexo, amor, romance, casamento e finalmente. Aí aqui tem a introdução, né? Falando um pouco da diferença dos homens e das mulheres. Aqui, né? Quando a nossa espécie foi evoluindo. Eu achei essa evolução muito engraçada, né? Porque, olha isso, gente, como os homens evoluíram. Parece que eles não evoluíram, né? Parece que eles regrediram, porque olha isso. Olha isso, ele era um serzinho muito estranho. Aí ele foi ficando bonitão, olha. E aí depois virou esse cara aqui. Não vou nem dar minha opinião, senão daqui a pouco eu vou falar que eu tô jogando hater, que eu sou preconceituosa, mas enfim. Bora lá. Aí aqui tá falando, né, tá falando da evolução, da espécie e tudo mais. Aqui logo no começo do livro fala um pouco da diferença, né, dos homens e das mulheres e das perspectivas e principalmente do que se era esperado, né, de cada um. Porque, por exemplo, muito antigamente, né, as mulheres, elas ficavam em casa e assim, o dever delas era basicamente cozinhar, né, o que o marido caçava e cuidar dos filhos, né. Então as mulheres, elas acabaram desenvolvendo
algumas características, alguns dons diferentes, né, dos homens, né? Elas passaram a entender muito mais de como cuidar das coisas, serem mais cuidadosas, observarem mais, né? Porque essa coisa de cuidar dos filhos, elas tinham que entender quando a criança estava triste, quando estava passando mal, né? Principalmente na fase que a criança não fala. Então, nós mulheres, a gente temos muito mais essa coisa de observação, de entender mais as expressões faciais, de entender mais a questão do tom de voz e tal. A gente percebe muito esses detalhes, enquanto os homens não percebem, né? Por exemplo, as mulheres também, elas são muito boas com visão periférica, né? Tem aquelas frasezinhas machistas, né? De que os homens dirigem melhor e tudo mais. Mas por que falam isso? Porque a visão dos homens é como se fosse uma visão centralizada, entendeu? Então, assim, eles veem muito que tá literalmente na frente deles, entendeu? Eles não têm uma visão periférica tão evoluída quanto a nossa, né? E isso também deles até foi desenvolvido também na época da caça. Outra coisa também que é bem interessante que fala nesse livro, que faz todo sentido, né? É a diferença do homem e da mulher em questão de fazerem várias atividades ao mesmo tempo. As mulheres, elas têm a capacidade de conversar sobre vários assuntos. Olha isso, né? Tá o pote de manteiga aqui na cara dele, ele não achando, gritando a esposa pra pegar pra ele, né? E aí o que acontece? As mulheres, elas conseguem falar de vários assuntos ao mesmo tempo, ou até mesmo fazer várias atividades, né? Os homens não, eles precisam focar numa coisa só e fazer aquela coisa, senão eles se atrapalham, né? Aqui o que eu tava falando sobre a visão, né? Que as mulheres têm visão periférica, enquanto os homens têm uma visão, né, que é tipo túnel, né? E esse também tá dizendo aqui até que esse também é um dos motivos, né, pelo qual quando os homens querem olhar uma mulher bonita na rua, eles acabam virando, né, a cara, o que deixa mais nítido ainda quando eles estão olhando para outra e deixa nós mulheres furiosas. Aqui tá falando também sobre o quesito, né, esconder coisas, falando que as mulheres acabam tendo mais facilidade de esconder coisas do que os homens. Realmente, as mulheres, elas são muito mais cuidadosas, né? E como eu disse, elas têm essa percepção de mudança de comportamento, de expressão facial, de entender a tonalidade da voz muito mais evoluída que os homens, né? Os homens, eles são mais atrapalhados com isso. Então, é muito mais fácil saber quando o homem tá mentindo do que quando a mulher tá mentindo. Essa parte aqui fala, né, do porquê que as mulheres choram. As glândulas lacrimais das mulheres são mais ativas do que a dos homens. Raramente o homem chora em público porque, em todo o processo evolutivo, o homem que demonstra emoção se coloca em situação de risco. Ao transmitir fraqueza, ele encoraja os outros a atacá-lo. Para a mulher, no entanto, exibir suas emoções é sinal de confiança naqueles que vão exercer o papel, né, de protetor. O ser humano é o único animal que chora de emoção e manifesta sentimentos alheios. As mulheres são muito mais propensas a usar as lágrimas como chantagem emocional, mesmo que de forma inconsciente. Elas choram para conseguir o que querem, para que pareçam arrependidas e recebam um castigo mais brando pela ação errada. Os homens também usam esse recurso ocasionalmente, mas em menor escala, porque as funções cerebrais masculinas são bem mais simples, né, no que difere as emoções. Eles preferem pedir diretamente o que querem. Gente, quem tá dizendo isso aqui dos homens é porque nunca namorou um taurino e um pisciniano. Meu Deus do céu, gente, pensa em homens que choram o tempo todo. Chegava a me dar raiva, entendeu? Eu falo isso de experiência própria. Chegava a me dar agonia e várias vezes eu fui chantageada e enganada com esse negócio, tá? Então, assim, hoje em dia, eu, sendo bem sincera, não acredito muito nessa coisa de homem que chora, não, tá? Porque os homens mentem. As mulheres acreditam que os homens mentem muito mais do que elas. Estudos científicos mostram, porém, que homens e mulheres mentem em igual proporção. O que varia é o conteúdo da mentira, né? As mulheres mentem para fazer com que os outros se sintam melhor, né? E os homens para se exibir ou evitar discussões. Como as mulheres têm uma capacidade sensorial maior,
para decifrar a linguagem corporal, elas detectam uma mentira a quilômetros de distância. Por isso, os homens são apanhados com mais frequência, né, dando a impressão de que mentem mais. Aí aqui tá falando, né, sobre a percepção das mulheres, que elas percebem, né, a mudança das emoções pelo tom da voz, né, o que é bem interessante. Tá dizendo aqui, olha só, que a superior audição feminina contribui significativamente para o que é chamado de intuição feminina, e é um dos motivos pelos quais as mulheres, né, podem ler nas entrelinhas o que é dito pelas pessoas. Os homens, eles já não têm essa mesma percepção. Aqui tá falando um pouco da divisão do nosso cérebro, né, que ele é dividido, né, hemisfério esquerdo e direito, e cada um é responsável por uma coisa. Olha só, no hemisfério esquerdo, né, ele fica do lado direito do corpo. Ele ajuda, né, a ter habilidade para matemática, expressão verbal, lógica, fatos, dedução, análise, prática, ordem, letras de música, hereditariedade e percepção de detalhes. Já o lado direito, ele já fica no lado esquerdo do corpo, né? E ele fala um pouco sobre a criatividade, talento para as artes, habilidade, intuição, ideias, imaginação, holismo, melodias, visão do todo, orientação espacial, multiprocessamento. Então, gente, todos nós temos ambos os lados. A diferença, né, dos homens e das mulheres é que geralmente os homens têm um lado do hemisfério esquerdo mais ativo e as mulheres do lado direito mais ativas. Mas é claro que também há controvérsia nisso, né? Porque eu conheço mulheres que são, assim, muito boas em matemática, que são pessoas, assim, que têm uma personalidade que é super lógica, né? Parece até frias em certos pontos. E eu também conheço homens que são super sensíveis, criativos, que é muito bom com questão de melodia, né? E tal. Então, assim, eu acho que depende muito da pessoa. Aqui tá falando, né, sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, que as mulheres têm uma capacidade maior em manter multifoco, ou seja, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, gente, eu antigamente ouvia música, agora eu tenho gostado muito de escutar tanto podcast, mas agora eu tô no vício de audiobook. Então, assim, eu coloco o audiobook, né, na caixa de som e vou limpando a casa e vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Ai, nossa, eu tenho que fazer a unha. Nesse tempo que eu vou fazer a unha, que eu vou gastar 1 hora, 2 horas e tal, que eu faço a unha do pé e da mão, o que eu vou fazer nesse tempo? Ou que eu tô limpando a casa, ou que eu tô lavando a roupa, né? O que eu vou fazer nesse tempo? Eu geralmente coloco o livro e aí eu vou escutando o livro enquanto eu vou fazendo as minhas coisas. Então, assim, as mulheres, elas bem têm essa capacidade mesmo de estar ali fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Os homens, eles já se atrapalham bastante, né, com isso. Uma coisa que eu achei bem curiosa, gente, é que falam bastante que os homens dirigem melhor que as mulheres. Porém, foi comprovado, tá até falando aqui nesse livro também isso, e eu já tinha lido, né, sem ser nesse livro, a questão que os homens, eles batem muito mais o carro do que as mulheres. Vocês sabiam disso, né? E por que isso acontece? Porque enquanto a mulher, ela consegue ter essa capacidade de multifoco, né, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, se a mulher, ela estiver dirigindo e ela tiver que atender o telefone, é muito mais provável que ela consiga falar no telefone e dirigir ao mesmo tempo do que o homem, entendeu? Então já foi comprovado que os homens acabam sofrendo muito mais acidentes, né, de carro do que as mulheres. Aqui tá falando, né, como as mulheres ouvem, como os homens ouvem. Sendo que, assim, gente, ouvir não é só entrar as palavras, né, pela nossa boca, é analisar todo o... Pela nossa boca não, pelo nosso ouvido. Analisar todo o contexto, né? Porque nós mulheres, a gente escuta o que está sendo falado, mas a gente também avalia muito a expressão facial e o tom de voz da outra pessoa e tal. E aqui tá mostrando, né, como nós mulheres somos muito mais expressivas. Olha só,
em questões de segundos, ouvindo uma notícia ou conversando sobre qualquer coisa, olha só como é que a gente muda de expressão várias vezes, né? Isso foi uma coisa que eu achei bem curiosa e que eu tomei um susto, porque as pessoas sempre falavam que eu sou uma pessoa muito expressiva. E com o tempo eu fui percebendo que eu realmente sou, mas isso pra mim só ficou nítido a partir do momento que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, entendeu? Que eu fui vendo as caras e bocas que eu faço e que eu não fazia ideia, né, que eu fazia. Aqui já tá mostrando já os homens. Os homens, né, por ter essa característica de não querer mostrar tanto o sentimento deles e tal, eles já ficam mais sérios. Então, assim, é muito mais difícil ler, né, o pensamento e o sentimento, às vezes, de um homem do que de uma mulher. Olha só a diferença. Ela aqui expressando, né, no rosto cada sentimento, mesmo que em fração de segundos, e ele sempre com a mesma cara aqui de paisagem. Aqui tá tipo um dicionário de homens e mulheres, né? Que eu achei bem divertido. Aqui tá dizendo o que elas querem dizer e o que eles querem dizer. A mulher, quando diz sim, quer dizer não, o não quer dizer sim, o talvez quer dizer não, né? Nós precisamos, na verdade, significa eu quero, você decide, né? Quando a mulher ela fala quando ela fala essa frase é porque nessa altura já tá bem visível, né? Bem óbvio, né? Qual é a decisão certa e tal. É que nem um faz o que você quiser, né? Os homens sabem que... deveriam saber, né? Pelo menos que quando uma mulher diz faz o que você quiser, na verdade é total oposto que ela quer falar sobre isso, né? Precisamos conversar, quer dizer que ela precisa reclamar de alguma coisa. Claro, vai em frente, né? Quer dizer que ela não quer que você faça isso. Não estou chateada, né? Significa que é claro que eu tô chateada, seu idiota. Você é tão másculo, na verdade, significa você precisa fazer a barba e você também transpira demais, né? Seja romântico, apaga a luz, né? Na verdade, significa você só pensa em sexo. Essa cozinha é mal dividida, né? Quando as mulheres começam muito com essa percepção de casa, é porque geralmente elas não estão gostando do ambiente que elas estão morando e querem mudar dali, mas nem sempre elas falam diretamente. Né? Você me ama? Você me ama significa vou pedir uma coisa bem cara. Né? O quanto você me ama? Aí significa que a pessoa fez uma coisa, né, que a outra não vai gostar. Fico pronto em 1 minuto. E nunca é em 1 minuto, gente. Eu mesmo, quando eu falo que só falta só passar o batom. Nunca é só passar o batom. É passar o blush, é passar o rímel. Sendo bem sincera, né? Quando a mulher diz estou gorda, ela quer escutar, gente, que ela tá linda, entendeu? Se você for responder uma pergunta dessa pra mulher falando pontos negativos, aí ela vai ficar revoltada. Não façam isso, tá? Você precisa aprender a se comunicar, né? Na tradução, né, das mulheres quer dizer que tem que concordar com ela, né? Quando ela diz isso foi o neném, significa, né, o porquê que você não levanta da cama e mina ele até dormir, né? Porque geralmente a tarefa de ficar olhando o bebê a madrugada inteira fica para as mulheres, né? E quando a mulher diz que não tá gritando, na verdade ela tá gritando porque acha que aquilo é importante. Normalmente, né, ela começa a exaltar a voz porque o homem não tá prestando atenção, não tá focando no que é importante. Agora vamos ver aqui, né, o dicionário aqui dos homens, gente. O que eles querem dizer. Quando eles dizem que estão com fome, é porque eles estão com fome. Quando eles dizem que estão com sono, eles estão com sono. Se eles dizem que estão cansados, né? Se eles dizem que... se eles perguntam, né, te chamam pra ir pro cinema, né? Significa que depois vai querer transar com você. Se eles perguntam se podem te levar pra jantar, né? A tradução disso é depois eu vou querer transar com você. Eu posso ligar pra você? Também significa que depois vai querer transar com você. Dança comigo? Depois significa a mesma coisa que a anterior, né? Quando eles elogiam, né, a nossa roupa, falam assim, em belo vestido, na verdade eles estão falando, né, que é belo decote, ou seja, na verdade eles estão olhando para os seus seios, e não exatamente pro formato da roupa nem nada. Você parece tensa, me deixa
Deixa-me fazer uma massagem, né? Na verdade, o cara só quer uma desculpa pra ficar te passando a mão. Algum problema, né? Significa que espécie de trauma psicológico sem sentido você está atravessando agora. Quando o cara fala que tá entediado, significa que ele quer transar. Quando ele diz que te ama, muito provavelmente ele quer ir pra cama com você. Quando ele diz que também te ama, né? Ele só tá te dando uma afirmação positiva do que você quer ouvir, porque geralmente eles querem ir pra cama com você. Quando eles dizem que gostaram do seu corte de cabelo, geralmente eles gostavam mais, né? De como tava antes. Eu acho que poucos caras realmente assumem que gostava mais de como tava antes, entendeu? A maioria fala que gostou, mas você percebe, assim, pelo jeito que falou, que não gostou tanto. Quando os homens dizem vamos conversar, né? Na verdade, estão tentando te impressionar com alguma coisa. E é isso. Agora vamos ver aqui outra coisa também que eu separei. Ó. Vocabulário. Tem algumas frases aqui, algumas palavras, né? No quesito relacionamento, né? E como que é a visão e perspectiva do homem e da mulher, né? Compromisso. Na visão da mulher, gente, é o desejo de casar e formar uma família, né? Na visão do homem, é a tentativa de não paquerar outras mulheres quando sai com a namorada. A comunicação. Para a mulher, né, significa o compartilhamento de ideias e sentimentos com o parceiro. Na visão dos homens, significa um bilhete curto para ela, visando que vai passar o final de semana viajando com os amigos. Diversão, né? O que é diversão para uma mulher? Um bom filme, show, um livro ou uma peça de teatro. Agora, diversão para o homem significa qualquer coisa que possa ser feita enquanto ele bebe, né? Fazer amor, né, para a mulher é a maior expressão de intimidade, né, que um casal pode alcançar. Já na visão dos homens é aquilo, né, que elas fazem com ele enquanto ele só trepa com ela. Nossa, eu achei isso horrível, mas é real, né? Que flatulência, né? Para as mulheres é um resultado constrangedor da digestão, né? Para os homens é uma fonte inesgotável de diversão, autoexpressão e meio de aproximação com os outros homens. Ai, ninguém merece, né? Vulnerável. Para as mulheres significa entrega total ao outro, né? Na visão dos homens é a prática de esportes perigosos sem equipamento de proteção. Aí agora separei aqui. Olha só, o que excita as mulheres versus o que excita os homens, né? O que excita as mulheres? Romance, compromisso, comunicação, intimidade, contato físico não sexual, né? As mulheres gostam de ouvir e sentir e querem, né, contato físico e romance, né? Já os homens, né? O que excita os homens? A pornografia, a nudez feminina, a variedade sexual, peças de roupa íntima. E ela tá disponível, né? Os homens são visuais e querem sexo. Essa outra parte aqui, gente, eu achei, assim, bem interessante, que é como satisfazer uma mulher e como satisfazer um homem, né? Para satisfazer uma mulher, você precisa acariciar, agradar, mimar, apreciar, saborear, né? Massagear, consertar coisas, né? Compreender, fazer serenatas, elogiar, apoiar, alimentar, seduzir, fazer graça, acalmar, incentivar, enfim, abraçar, ignorar as gordurinhas, fazer um monte de coisa, né? Exaltar, né, a beleza, as qualidades das mulheres, respeitar, né, reconhecer tudo que ela faz, paparicar, se entregar, né, sonhar, etc. Um monte de coisa. Agora, como satisfazer um homem? Tá dizendo aqui só tirar a roupa. Tenso, né, gente? Chega até a ser um pouco triste de olhar isso. E aqui tá falando, né, sobre o que as mulheres esperam do sexo versus, né, o que os homens esperam do sexo. E aqui, gente, tá falando, né, que a visão da mulher na questão do sexo é como se fosse, tipo assim, a demonstração mais íntima, mais profunda dela, assim, do quanto ela tá envolvida e tudo mais, né? Envolve muito
essa questão de confiança, de sentimento e tal. É claro que não é todo mundo que é assim, mas assim, uma perspectiva generalizada, geralmente é isso, né, que as mulheres esperam, né? Elas querem ter prazer sim, mas elas estão muito mais focadas ali em receber carinho, né, e tudo mais, ter aquela troca de certa forma mais emotiva, né, mais profunda. Os homens não, eles esperam mais mesmo o prazer assim mais voltado pro carnal e não estão muito conectados com essa parte de sentimento, sabe? E aí, isso demonstra muito, né, que essas diferenças acabam interferindo demais na nossa vida, né? Porque os homens, eles acabam tendo uma propensão muito maior do que as mulheres a atrair nos relacionamentos amorosos por isso. Porque eles conseguem fazer essa separação de amor e sexo, né? Eles conseguem, por exemplo, ser apaixonados, amarem uma mulher e sentir tesão e querer ir pra cama com várias, né? E mesmo assim dizendo que amam uma só. Já as mulheres, elas não são assim, né? Elas geralmente sentem prazer e desejo por uma única pessoa, né? Por quem elas estão ali apaixonadas e envolvidas. Esse livro tem várias passagens bem engraçadas, né? Falando, por exemplo, né, como é o banho da mulher, como é o banho do homem e tal. Aí é um texto assim, sendo que é um texto um pouco maior, é por isso que eu não quis ler. Mas resumidamente falam, né, que as mulheres têm maior cuidado para tirar a roupa, colocar a roupa no cesto, né, admirar o próprio corpo, ver se tá com alguma celulite a mais no espelho, né, que elas demoram no banho porque elas têm que passar a hidratação de 3 minutos no cabelo, fazer uma esfoliação na pele, analisar as unhas, fazerem várias coisas, enquanto os caras só basicamente tira a roupa, joga a roupa no chão e toma banho passando sabonete no cabelo em vez de shampoo, e coça o saco, a virilha e fica cheirando, e várias outras coisas assim, um tantinho nojentas, né, que os homens às vezes fazem no banho. Mas enfim, como eu disse, tem umas partes assim bem engraçadas, vale a pena assim ler esse livro. E é um livro que se lê rapidinho, gente, menos de meia hora você termina com ele. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da resenha do livro de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas, porque tem vídeos novos todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.